Essa semana a gente vai aprofundar o conhecimento de orientação a objetos que foi iniciado na semana passada. Vocês vão entender o que é uma interface, aprender o poder de herança, como é que a gente implementa a herança em Java, diferenciar uma interface de uma classe abstrata e também conhecer a classe Object e alguns dos seus métodos. Interface. Interface é um conceito de Java que normalmente isso é visto como se fosse um contrato que uma classe precisa cumprir. Por que isso é interessante? Porque você cria um componente que pode ser utilizado em outro sistema. De que maneira? Você define uma interface, quais são os métodos que essa classe precisa respeitar, e não interessa como você vai implementar isso. O outro sistema só vai ter interesse em usar os métodos que você definiu na sua interface. Tá? Então isso facilita bastante o desenvolvimento de componentes. Tá? No caso de interface, você só pode colocar assinatura de métodos e constantes. Então, aqui está um exemplo. A gente tem muitos fabricantes de televisões diferentes. Então, quando a gente especifica a interface TV, a gente está criando aqui um esqueleto de tudo que todas as TVs têm que ter. Então, independente do fabricante, a TV vai ter essas informações aqui. Desligada, um método chamado ligar, que vai ligar e desligar a televisão. Um para saber qual é o canal atual, um para alterar o canal atual. Vai ter controles para aumentar e diminuir o canal, pegar o número de série da televisão, aumentar e diminuir o volume, alterar a marca e o modelo. Então, tudo que é TV, independente do fabricante, vai respeitar essa interface que vocês estão vendo aqui. Tá? Quando a gente fala que é um contrato, porque se por acaso a classe ela não implementar algo dessa interface, ela não vai poder ser considerada uma TV. Tá? Vamos ver aqui um exemplo também. Tocador de vídeo. Se você um player de vídeo, né? Tem que ter o quê? Tocar, pausar, parar, próximo e anterior. Então, esses são os 5 métodos que tem que estar disponível em qualquer tocador de vídeo. Então, independente se for uma fita cassete, um videocassete, se é um DVD player, se é agora um Blu-ray, não interessa qual é a tecnologia que está sendo usada. Interessa que ele vai ter essas 5 propriedades aqui para você utilizar. Né? Posso dar play, pause, parar, ir para o próximo e ir para o anterior. Tá? Qual é a sintaxe? A gente escreve modificador de acesso, normalmente public, interface, coloca o nome da interface aqui. Nesse exemplo passado a gente tinha TV ou player de vídeo. E aqui dentro você coloca a assinatura de método. Quando a gente fala assinatura de métodos, a gente coloca o quê? Existem apenas aquela primeira linha onde você declara um método. Você não escreve nenhum código. Você coloca o tipo de retorno, você coloca o modificador de acesso, né? Se é private, public, põe o nome do método, se ele tem parâmetros e um ponto e vírgula. Você não abre chaves para já começar a implementar. E na hora que você tem uma interface criada e você quer criar uma classe que ela implementa essa interface, ela é daquele tipo, então você, na hora de criar a classe, você coloca public, class, nome da classe, implements, e aí você escreve o código aqui. Tá? No exemplo ali,
uma classe televisão. Então, a classe televisão ela implementa a interface TV. Então, a interface pode ter o quê? Métodos, e ela não pode ter atributos. E também os métodos só são as assinaturas. Você não tem como é que isso aqui foi feito, como é que isso aqui vai ser implementado. E você pode declarar também o que? Constantes dentro da interface. Então, esse é um exemplo que tem tudo que uma interface pode ter. Constantes e assinaturas de métodos. Quando você diz que uma televisão implementa essa interface, ela vai ter os atributos que ela julgar necessária para poder implementar todos esses métodos. Então, já que ela diz que implementa, então tudo que tem aqui, aumentar canal, também tem que ter na TV. Esse sublinhado que vocês estão vendo aqui são métodos. Esse aqui é um método de classe ou método estático. Isso aqui é um atributo de classe, um atributo estático. Certo? O resto são tudo atributos e métodos de instância, quando não tem esse sublinhado aqui. Tá? Utilizando TV como um tipo. Quando a gente criou agora a interface TV e televisão, ele implementa uma TV, então você pode dizer que televisão é do tipo TV. Tá? Então, TV agora é um tipo e você pode declarar variável do tipo TV. Só que eu inicializei com quem? Eu criei uma televisão e armazenei na variável que é do tipo TV. Tá? Qual é a vantagem de fazer isso? Se mais tarde você quiser uma outra televisão de outra marca, você faz um new televisão marca 2. E você vai guardar numa variável do tipo TV. Então o resto do seu código não vai se alterar, porque independente da marca, se ela respeita a interface TV, ela vai ter tudo o que está dito aqui. Então se eu só quiser usar essas informações que estão aqui, eu não vou ter problema nenhum. Tá? Agora vamos lá. Por que esse código aqui está dando um erro de compilação aqui? 7 volume. Se a gente voltar para cá, 7 volume não é um método especificado aqui na interface. Então, ele não pode ser utilizado. Agora, se você for olhar aqui que eu criei um objeto tipo televisão e você voltar aqui no modelo, o objeto televisão, ele realmente tem um set volume. Tá? Mas como a interface TV não tem o set volume, eu não posso usar o volume, apesar da televisão ter, porque a variável que está sendo usada para referenciar esse objeto, ela não possui esse tipo declarado aqui na interface. Tá? Bom, esse problema que vocês estão vendo aqui é chamado problema da perda de informação. A televisão que eu criei, ela tem uma coisa, eu sei que ela tem esse método e eu não posso utilizar. Bom, como é que a gente resolve isso? A gente resolve isso fazendo um cast. Eu pego essa variável TV1, que é do tipo TV, e converto ela para o tipo televisão. Quando eu converter essa variável do tipo televisão, televisão tem 7 volumes, então você pode usar os 7 volumes sem problema nenhum. Então isso aqui já não vai dar mais erro de compilação. Tá? Qual é o problema? Não só existe televisão, pode existir outras classes que implementam a interface TV. Então, se você tivesse colocado aqui televisão 2, que também implementasse TV, quando você tentasse fazer essa conversão aqui, ia dar um erro de execução. Tá? Então, fazer cast
desse jeito que você está vendo aqui, pode ser perigoso. E aí, como é que a gente garante que não vai ter problema? Você testa primeiro. Olha, se TV1 for uma instância de televisão, aí eu faço a conversão. Se ela for de qualquer outro tipo, por exemplo, televisão 2, aí você diz que não é do tipo televisão. Tá? Então, a forma mais segura para resolver esse problema da perda de informação é justamente você fazer o teste com o InstantSoft. Tá? Então, esse aqui é um bom exemplo da utilização do InstantSoft antes de fazer o cast. Estendendo uma interface. Então, se eu crio uma interface, às vezes eu posso querer ter um recurso extra. Tá? Então, exemplo aqui. A interface TV que a gente criou, ela não tinha uma opção chamada Mute, que é deixar a televisão sem volume. O que aconteceria se eu fosse lá na interface TV e agora trocasse, incluísse algo a mais nela, Mute? Aí você ia gerar um monte de problema com vários fabricantes. Porque tem um monte de fabricantes de TV que fabricam as TVs e não implementam Mute. Quando você agora força que eles implementem, todos os códigos que você tinha antes, de todas as televisões que não tinham Mute, param de funcionar. Tá? Aí você está alterando, então toda vez que você altera uma interface que já existe, você pode acarretar um grande problema com o seu código. Então, se você criou uma interface, várias classes já estenderam dessa interface, a coisa mais segura é fazer o quê? Implementar uma nova interface, criar uma nova interface. Então, esse exemplo aqui, a interface TV com Mute, ela estende a interface TV. Então, para eu não precisar repetir todos aqueles métodos que vocês viram antes, ligar, aumentar volume, diminuir volume, aumentar canal, diminuir canal, etc. Para não repetir toda a escrita aqui, a gente escreve aqui Extends TV. Então, essa interface TV com Mute, ela tem tudo que tem lá na interface TV e fora isso ela ainda tem um método a mais chamado Mute. Tá? Então, com isso a gente não vai gerar nenhum problema nas classes que já implementaram a interface TV existente.